para que lado é o quê. Bom, falando dessa base, agora a gente vai falar um pouco das janelas ecocardiográficas, que é o objetivo da nossa aula. A grande questão é essa: eu tenho um órgão que é relativamente cilíndrico, dentro do tórax, que não seria o ambiente mais amigável para o ultrassom, mas através dessas manobras de posicionamento adequado, eu posso pegar o meu aparelho do ultrassom e insonar, fazer os cortes em diferentes sentidos. Então eu posso enxergar o coração nesse sentido, fazendo um corte de cima a baixo, eu posso fazer um corte transversal, eu posso fazer esse corte, né, de diferentes maneiras, para eu criar uma ideia de terceira dimensão através do meu feixe do ultrassom. Quais são as janelas que a gente costuma mais usar, né? Quais são as mais frequentes? Bom, depende do que se procura, mas para o uso inicial, a gente geralmente trabalha com essas três janelas aqui. Seria a janela paraesternal, que fica bem ao lado do externo, é fácil entender o nome. A janela aqui do ápice do coração, do ictus cordi, que é a janela apical, e a janela substifoide, né, entrando bem por baixo do gradil costal. Pensem, né, olhando essas representações, né, faz sentido, eu faço um corte aqui de ponta a ponta do coração, eu faço outro de lado a lado, outro aqui que eu pego o ápice, mas com isso a gente se dá conta que em qualquer ponto que eu colocar meu aparelho do ultrassom, eu consigo insonar e fazer cortes. Então, na verdade, isso aqui é uma maneira didática, né, da gente começar a apresentar, ou nessa visão do point of care, é uma maneira também que é mais prática, entender o ecocardio, mas vocês têm que ter a noção que existem, né, infinitas modalidades ou infinitas maneiras de fazer cortes e janelas, que tudo depende simplesmente do ângulo que eu seguro o meu transdutor, para onde eu aponto e como eu aponto. Bom, seguindo nessas três que vão ser as nossas do dia a dia. A primeira que a gente vai apresentar é essa aqui. Janela paraesternal, como eu falei, ela vai ser bem do ladinho do externo, aqui na esquerda. E o que eles chamam desse primeiro eixo que a gente vai falar é o eixo longo, que ele vem desde a base do coração até a ponta. Eu vou enxergar uma imagem mais ou menos assim. O que eu vou enxergar aqui? Bom, o que está mais perto da tela, né, no alto do monitor, é a parede anterior, o que estiver lá mais para baixo é a parede posterior, o que estiver para cá vai ser a parte mais inferior e o que estiver mais para cá vai ser a parte mais superior. Fica um pouco confuso essa representação, mas vocês têm que lembrar de novo que o nosso índex aqui é o contrário, né? A bolinha está marcada para um lado diferente do que a gente estava acostumado. Como é que eu faço essa janela? Bom, paraesternal, bem do lado do externo, aqui na esquerda, entre o segundo e o quarto espaço intercostal, que eles falam na literatura assim, começa no segundo e vai descendo de um em um até conseguir fazer uma imagem ok. O meu marcador, o meu índex, eu aponto aqui para o ombro direito do paciente e a profundidade, tipo assim, uns 12 centímetros. Essa aqui seria uma representação gráfica do que a gente vai enxergar. Então, de novo, né, bem do ladinho do externo, seria mais aqui assim, que não tanto no desenho, apontando para o ombro é onde eu vou procurar meu paraesternal longo. Uma outra representação, de novo, paciente bem posicionado, lateralizado, braço para cima para abrir o gradil costal, bem do lado do externo, o meu índex aqui apontando para o ombro da direita. Como é que eu gravei esse aqui, né? É o paraesternal eixo longo, eu aponto para o ombro que é longe do coração, né? O ombro direito é o longe do coração, isso me dá o eixo longo. O que vai enxergar nessa estrutura aqui? Bom, aqui eu tenho uma representação do coração, eu vou conseguir chegar ele da base até a ponta. Né? A representação que eles colocam aqui, um reloginho, como se o queixo do paciente ou a fúrcula fosse o meio-dia, eu apontando para o ombro direito, eu estou apontando para as 10 da manhã. E esse aqui é o meu eixo longo. O que eu pretendo enxergar é isso aqui. Quando eu vou fazer o eixo longo, aqui eu vou estar enxergando a base do coração, enquanto aqui eu vou estar enxergando o ápice. Tem que lembrar de novo, né, essas são as estruturas mais superficiais, essas são as estruturas mais profundas. Aqui no cantinho sempre tem aquela régua, que a gente já tinha conversado, aqui é o zero e aqui vai, né, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. O que eu enxergo nessa janela? Como é que eu sei que essa imagem está boa? Eu tenho que procurar isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui devagarinho. Ventrículo direito, essa estrutura aqui, que está mais próxima do externo, né? Lembrem que a onda do eco está vindo aqui, estou apontando para o ombro contra o lateral, e ela vem aqui de cima, deixa eu ver se ficou bom. Ela vem aqui de cima apontando
para esse outro ombro. Então, mais superficial, mais coladinho no externo, o meu ventrículo direito. Aqui, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tem nosso septo interventricular. Depois disso, o ventrículo esquerdo, essa cavidade aqui que é mais profunda. De novo, eu estou vendo de cima para baixo, né? de supino para dorsal. A válvula mitral, a gente consegue enxergar aqui. Reparem que a gente vê a válvula, ela abre, né? Ela inclusive bate no septo. Ela tem dois folhetos. Esse aqui é o folheto que é mais superficial, então é folheto anterior, enquanto esse aqui, que é mais profundo, folheto posterior. A gente consegue entender até o nome das estruturas. Depois da mitral, eu consigo enxergar aqui embaixo. Esse aqui é um dado interessante. É a aorta descendente, a gente consegue identificar, isso é interessante, depois a gente vai falar um pouquinho para reconhecer outras estruturas da vizinhança. Temos ainda aqui o átrio esquerdo, de novo mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, está aqui. Com boa vontade, vocês podem ver que quando ela fecha, faz aquela imagem que eles chamam de prece cristã, que fica uma pontinha ali. A partir do momento que passa pela válvula aórtica, eu tenho a via de saída do ventrículo esquerdo, que é o começo da aorta ascendente. E essas são as estruturas que eu vou enxergar no parasternal eixo longo. Vejam como é um corte que é rico, né? É um corte que é fácil de se obter, uma vez que tem bem menos ar nessa região do que no apical, por exemplo, ainda mais com um paciente que está em decúbito lateral esquerdo, com o braço aberto. Essa é uma janela que a gente consegue fazer sem ter muita experiência. E vejam quanta informação que eu posso conseguir nesse exame aqui. É rápido. Muitos de vocês já têm alguma vivência, né, com ecocard e tal. O pessoal também pode fazer, à medida que está mais avançado, fração de ejeção aqui. Tem uma série de outros fatores que a gente pode olhar, mas hoje a nossa ideia é só falar um pouco das janelas, né, de como obter e como que a gente reconhece, né, as estruturas. Então, basicamente, você tem que gravar isso. Esse aqui é o parasternal eixo longo, base do coração e ápice. Começa ventrículo direito, septo, ventrículo esquerdo. Olhando com mais detalhe aqui, o átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, via de saída do VE, que é o começo da aorta ascendente, e aqui eu vejo um pouquinho da aorta descendente. Sei que é bastante informação, mas a gente vai ir devagarinho conversando sobre a anatomia do coração. Aqui uma outra representação dele, né? De novo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aqui eu tenho meu átrio esquerdo, aqui a minha mitral com seu músculo papilar, aqui a válvula aórtica, aqui a via de saída, aqui a minha aorta descendente. Por que tem esse slide aqui? Por que eu estou dando importância para a aorta descendente? Porque ela é um marcador que os ecocardiografistas usam para entender aonde estão as coleções dentro do tórax. Se eu tiver líquido aqui, se é um derrame pericárdico ou se eu estou vendo derrame pleural. Olha essa imagem aqui que interessante. Também é um parasternal eixo longo. A imagem está um pouco mais tortinha do que era o corte daquela anterior. Por referências anatômicas, o ideal a gente era ter um ventrículo direito bem plano, né? Bem como a gente estava vendo, bem retificado, 90 graus, com a nossa insonação, mas nem sempre a gente consegue isso. O que eu enxergo aqui? Bom, eu enxergo o meu ventrículo direito, está aqui. Eu enxergo o meu septo interventricular, está aqui. Eu enxergo aqui o meu ventrículo esquerdo, e saindo do ventrículo esquerdo, aqui a gente vai ter a válvula aórtica e a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui está a nossa válvula aórtica. Abaixo deles, de novo, o átrio esquerdo, né? Aqui vocês conseguem reconhecer a mitral. E aqui embaixo nós temos a aorta descendente. Válvula mitral, escrevi aqui, mas está aqui a representação dela. E aqui todo o nosso ventrículo esquerdo. Reparem que não é só isso, né? Esse corte não é igual àquele anterior. A gente tem também líquido em torno do coração. A gente tem líquido aqui e a gente tem líquido aqui. Como é que eu sei qual que é qual, né? Como é que eu sei se é derrame pericárdico ou se é derrame pleural? A grande dica é esse botãozinho aqui, é a aorta ascendente. Tudo que vem anterior, de novo, né, mais superficial do que ela, é derrame pericárdico. Então toda essa faixinha anecoica aqui é derrame pericárdico. Enquanto que vem abaixo, que é essa imagem aqui, é derrame pleural. E esse é meu grande diferencial para conseguir saber o que é o que reconhecendo as estruturas. Continuando,
A janela seguinte é bem simples conseguir a imagem uma vez que a gente conseguiu o parasternal eixo longo. Tinha falado antes, a gente estava aqui bem do lado do externo, né, do segundo ou quinto espaço intercostal, apontando para o eixo longo, né, o distante, da direita ou para o ombro direito. Agora eu simplesmente vou rotar o meu transdutor, em vez de eu apontar para o ombro direito, eu vou apontar para o ombro esquerdo. E com isso eu vou conseguir um corte que ao invés de ser da base para o ápice, vai ser de lado a lado do coração. Então esse é um corte muito interessante. Tá? Quem diga que é a menina dos olhos do ecocardiografista, porque ele pode dar muita informação, ainda mais para alterações segmentárias. E de novo, os cortes, as opções de corte são infinitas. Eu posso pegar um corte que pegue só a pontinha aqui do coração, ficaria mais aqui. Eu posso pegar um mais ao meio dele, que seria o nível dos papilares. Eu posso pegar no nível da mitral, conforme que eu queira avaliar, ao nível dos vasos da base, da aorta, assim por diante. Então, conforme a informação que eu estou buscando, essa janela me permite ter diferentes cortes e fazer uma avaliação pormenorizada da estrutura que eu busco. Esse aqui, por exemplo, seria o plano médio, o plano da mitral. E eu vou enxergar o ventrículo esquerdo sempre de um formato redondinho, assim, muscular, enquanto o ventrículo direito tem um formato de meia-lua. Aqui tem uma representação, né, gráfica deles. Esse aqui é o septo interventricular e aqui o ventrículo esquerdo. Quando eu estou no plano da mitral, como é que eu reconheço, né, que é a válvula mitral? Que faço essa imagem aqui como se fosse uma boca de peixe, né, abrindo e fechando. Lembrar, né, do folheto anterior que a gente falou antes, do folheto posterior da mitral. Essa imagem aqui eu consigo saber que eu estou no plano da mitral. Não consigo fazer grandes mensurações nesse plano, mas é sempre um referencial útil. Se eu inclino o eco com um fecho um pouquinho mais para cima, digamos, eu estou olhando o coração primeiro nesse sentido aqui, e agora eu vou virar o eco um pouquinho apontando em direção mais para o fecho, em direção ao queixo do paciente. Eu posso subir o plano e ter essa imagem aqui. O que eu estou enxergando aqui? Estou enxergando os vasos da base. Aqui é a válvula aórtica, o pessoal chama esse o sinal da Mercedes-Benz, porque como ela é tricúspide, quando é normal, a gente consegue enxergar bem desenhadinho, como se fosse o símbolo da Mercedes. Aqui eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho a via de saída do ventrículo direito, e aqui com boa vontade essa pontinha a gente chega a ver a válvula pulmonar. Então isso aqui pode ser até interessante para medidas, né, de hemodinâmica pulmonar e assim por diante. Janela, então, num plano da tricúspide, né? Porção mais alta do coração que eu estou enxergando no parasternal curto. E outra janela que é muito interessante aqui, talvez na minha opinião, para o nosso dia a dia mais utilizada, seria no paracurto enxergar o plano dos músculos papilares. O que eu faço? Digamos que aqui é o meio do coração, né? Eu estava antes no plano da mitral. Se eu inclino para cima, para cranial, eu pego a válvula aórtica, mas se eu inclino da mitral um pouquinho para baixo, mas em direção ao abdômen, eu vou ter essa imagem aqui, a meia-lua, que é o ventrículo direito, na normalidade, a bolinha, né, circunferencial, que é o ventrículo esquerdo, e inclusive eu consigo enxergar agora os dois músculos papilares, que para mim me dá um bom referencial anatômico para eu conseguir, né, ou para o ecocardiografista conseguir avaliar como é que está a dinâmica do coração, como é que está a relação das paredes, né, de movimentação e tal, digamos num caso de choque, num caso de AM, ou até mesmo num caso de hipertensão pulmonar, de TEP, isso pode ser muito relevante. Essa então é a janela do paracurto, né, parasternal, feixe curto, então estou apontando com o meu marcador para o meu ombro mais perto, o ombro da esquerda, e aí quando eu estou olhando o plano dos músculos papilares, eu enxergo o ventrículo esquerdo, essa estrutura aqui, né, redondinha, todo ele se contrai na mesma direção, e aqui estão os músculos papilares. E aqui em formato de meia-lua, o meu ventrículo direito. De novo aqui, apontando no ventrículo direito, o septo interventricular, fácil da gente identificar, né? O ventrículo esquerdo, redondinho aqui. Músculo papilar póstero lateral, né? Ele é posterior porque ele é mais profundo. Lembrem daquela mesma orientação que a gente falou quando está falando do parasternal eixo longo. E aqui o músculo anterolateral, né? Ele está mais para frente do que esse aqui, então ele é anterior. Tem uma imagem aqui que fica mais interessante. E lateral, apontando mais do nosso lado.
Isso é super importante